Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Estamos uma vez mais, eu, Daniel Souza, e também Tanguy, o Bagdadi, para repercutir um pouco os acontecimentos desses últimos dias na economia e na política internacional. Uma semana tranquila, né, Tanguy? Mísseis voando de um lado para o outro. Você tem considerações a fazer sobre a situação entre Israel e Palestina? Daniel, acho que uma ou outra, né? Uma ou outra. Daniel, eu acho que o assunto da semana não tem como ser outro, né? Assim, eu acho que a gente vai focar hoje bastante aqui na situação do Oriente Médio. Naturalmente chama muita atenção, né? Muita gente assim, tenta entender exatamente o que está acontecendo. E só para deixar claro, assim, muito cuidado com as certezas muito absolutas, né? Acho que parece muita gente falando assim, não, o que acontece é isso. E o Oriente Médio ele costuma ser um pouco mais complicado do que esse monte de certezas, né? Você tem um monte de nuances, um monte de possibilidades de interpretação, né? De narrativas paralelas e tal. Mas o fato é que a gente tá vivenciando agora, né? O que está acontecendo exatamente nos últimos 3 dias, talvez, é mais um daqueles momentos que daqui a alguns anos, quando a gente for contar a história do Oriente Médio, a gente vai ter que mencionar. Da mesma maneira que a gente fala sobre a guerra ali de 2008 e 2009, né? Quando Israel também fez uma incursão em Gaza. A gente teve mais um conflito, aí não foi exatamente um conflito de grandes proporções, mas de qualquer maneira importante também em 2012, e um outro conflito de grandes proporções, dessa vez também em 2014. E eu acho que a gente já vai poder colocar o ano de 2021 nesse rol aí, sobretudo porque a gente não sabe até onde que isso vai, né? Exatamente aonde que a gente vai chegar com isso tudo. Você acha que vale a pena a gente fazer uma breve recapitulação de como é que a gente chegou até aqui, Daniel? Eu acho que vale, Tanguy. Deixa eu te perguntar. O pessoal tá vacinado, ficou entediado, é isso? A situação ali em Israel é isso. Ah, tô vacinado agora, tem que arrumar o que fazer. Não é muito tempo em casa, né? E aí a pessoa começa a buscar o que fazer. O que eu posso fazer hoje, né? Se eu arrumar uma guerrinha aqui, uma guerrinha colar e tal. Mas é importante lembrar que quem está vacinado são os israelenses, né? Os palestinos não. Então são situações um pouco diferentes de parte a parte. Mas, Daniel, desde o início do ano a gente tem visto um clima de tensão um pouco diferente, né? Quando a gente fala ali na situação entre Israel e Palestina. Claro que nunca é uma situação exatamente tranquila, mas o nível de tensão ele aumentou um pouquinho, sobretudo por conta de um subúrbio de Jerusalém, chamado Sheikh Jarrah, né, que fica ali a cerca de 500 metros. Você conhece Jerusalém, talvez você tenha passado por esse subúrbio, né, cerca de 500 metros ali ao norte da cidade velha de Jerusalém. E ali a gente tem uma questão histórica, Daniel, porque era uma região onde você tinha tanto árabes quanto israelenses vivendo ali na década de 30, 40, e quando acontece a guerra de 1948, né, que é a guerra em que finalmente leva à consolidação do Estado de Israel, muitos israelenses saem de lá e palestinos são alocados naquela região. Lembrando que assim, Israel ganhou muito território, mas de qualquer maneira houve uma certa troca de territórios em algumas regiões ali. E no início desse ano agora, uma corte de Israel considerou que vai julgar, que vai avaliar a possibilidade de um pedido de reintegração de propriedade por parte de israelenses. O que eles dizem é que aquelas propriedades que estão ali naquela vizinhança, que é uma vizinhança bastante valorizada, aliás, deveria voltar para as suas famílias. Isso gera, portanto, uma série de reminiscências, né, de conflitos no passado e tal, e levou, portanto, desde o início do ano a um aumento muito grande das tensões de manifestações, de protestos de palestinos com relação a Israel. E a situação ela ganha um novo volume quando a gente fala sobre o Ramadã. O Ramadã, aliás, está acabando hoje, Daniel. O Ramadã segue o calendário lunar, né? Então não é todo ano no mesmo dia, mas começou no dia 12 de abril. Hoje, dia 12 de maio, é o último dia. E o Ramadã é aquele período em que os muçulmanos fazem jejum ao longo do dia, mas se reúnem à noite, normalmente para orações e tal. E naturalmente, se você está em Jerusalém, você vai para a mesquita de Al-Aqsa, que fica exatamente dentro da cidade murada de Jerusalém. Então a gente tem vivido... na chamada Esplanada das Mesquitas, logo ao lado da Western Wall, né, que em português é chamado de Muro das Lamentações, o lugar mais sagrado do judaísmo, próximo ali aonde a tradição acredita que está ou esteve a Arca da Aliança, na qual Abraão ofereceu lá seu filho Isaque em sacrifício. Aquele lugar é sagrado para os
os judeus e, ao mesmo tempo, é sagrado para os muçulmanos, uma vez que os muçulmanos acreditam que daquele local Maomé ascendeu aos céus. Quer dizer, então a gente está falando ali de algo num quadrilátero muito pequenininho, e aí a gente está falando de distância de metros, sendo locais absolutamente sagrados para as duas religiões. E só deixando um pouco claro, Tanguy, para as pessoas, a cidade de Jerusalém ela acaba sendo muito concentrada na parte ocidental por judeus e na parte oriental por palestinos. E as duas partes acabam sendo muito diferentes, inclusive. Você tem o sistema de transporte dos palestinos, o sistema de transporte dos judeus, e a diferença é muito gritante no que diz respeito aos dois lados, tanto no que tange a riqueza, quanto tange a serviços públicos, urbanização, etc. Então, esse tipo de tensão é algo absolutamente permanente na cidade e que ainda tem esse componente religioso que acaba se tornando absolutamente incontornável e também impossível de gerar um acordo tão estável, né? Ainda mais quando um lado tenta se sobrepor ao outro. Pois é, e Daniel, essa questão da reintegração de posse, né, na verdade do pedido de expulsão de famílias palestinas para a entrada de famílias israelenses com argumento, né, de mais de 70 anos no passado, acabou fazendo de fato com que essa tensão, principalmente no Ramadã, ela ganhasse muito peso. Então você começou a ter provocações, você teve palestinos pegando pedras e garrafas para lançar sobre policiais usando de extrema violência. Aliás, na segunda-feira eles chegaram a invadir a esplanada das mesquitas, né, exatamente para acabar com manifestações, né, com, enfim, lançamento de pedras e garrafas. Então, foi isso que levou aquelas cenas que a gente viu na última segunda-feira, né, segunda-feira à noite aqui no Brasil. A gente viu aquelas cenas de muita violência, principalmente ali em Jerusalém. E isso acaba tendo um impacto grande, Daniel, tanto na política de Israel quanto na política palestina. Lembrando que Israel já passou por 4 eleições sem um resultado definitivo. A gente comentou essa semana passada que o Netanyahu está sem mandato nesse momento, então está aberta a tentativa de formação de um novo governo. E quando a gente fala sobre formação de um novo governo, você tem uma direita nacionalista que está ali no bolo tentando, né, conseguir lá o seu naco de carne, né, no governo israelense, capitalizando em cima desse avanço que Israel promove sobre uma parte de Jerusalém. É inevitável, é uma cidade santa, uma cidade sagrada, uma cidade muito valorizada e que, portanto, qualquer avanço, qualquer palmo naquela região ali tem um peso muito grande. E do outro lado, a gente tem também a política palestina, né? A gente comentou também isso aqui no Petit Jornal, a gente vem acompanhando isso. As eleições palestinas, Daniel, aconteceriam no próximo dia 22, daqui a 10 dias. E aí o Fatah, que é o partido do Mahmoud Abbas, que é o presidente da Autoridade Palestina, viu que talvez ele perdesse as eleições para o Hamas e suspendeu as eleições. Eu vou perder, o que você faz, né, Daniel? O jogo tá ruim? Invade o campo, taca 2 bolas, some com o Gandula. Foi mais ou menos o que ele fez, suspendeu as eleições. Pro alto, se for um jogo de tabuleiro, né? Paciência, joga para frente. Então, a gente tem uma tensão muito forte dos dois lados, sem uma relação direta, que se soma com uma tensão direta, né? Com uma tensão mais explícita entre palestinos e israelenses. Então, o Hamas acaba se colocando numa posição de ser o defensor dos palestinos, ele se aproveita dessa brecha e lança mais de 1.500 mísseis contra Israel, né? Principalmente para as cidades de Jerusalém, de Ashkelon e Tel Aviv. E a gente tem do outro lado Israel também reagindo, e aí a gente vai começar a ter as mortes subindo, né? A gente está falando, nesse momento que a gente está gravando aqui, na quarta-feira à noite, já 65 mortos em Gaza, com ataques israelenses, incluindo 16 crianças, mais de 300 feridos. E do lado israelense já morreram 6 pessoas, 6 israelenses já morreram, entre eles uma criança. E o que chama mais atenção nessa crise especificamente, Daniel, é a violência nas cidades. A gente começou a ter cada vez mais episódios de linchamento, por exemplo, né? Então, grupos de israelenses encontram um árabe, mesmo que seja árabe israelense, sozinho na rua. Teve um motoqueiro que foi linchado, deixado inconsciente. A mesma coisa tem acontecido no sentido contrário também. Então, assim, o mundo olha com muita apreensão o que está acontecendo, porque a gente já sabe como é que isso costuma acontecer. Você tem Israel já derrubando prédios, inclusive prédios residenciais em Gaza. A tendência é que isso fortaleça, portanto, exatamente os lados mais radicais,
tanto dos palestinos quanto dos israelenses. Me chamou a atenção, só para eu finalizar aqui, não sei se vai ter um comentário a fazer ainda, a posição dos Estados Unidos, né? A posição de muita discrição. Né? A gente não tem visto os Estados Unidos falando muito, normalmente os Estados Unidos se colocam logo, vamos resolver, dar razão para Israel e tal. O que os Estados Unidos disseram foi, peço comedimento, que vocês segurem a peteca de vocês para não avançar muito, mas... E aí eu achei uma fala extremamente blasé do Biden. Não, isso aí acho que vai passar. E isso aí daqui a pouco as crianças enjoam e o negócio passa. O que o Blinken falou foi que Israel tem o direito de se defender, mas não tem direito de atingir civis. Ou seja, então a gente vê de fato uma postura. Ficou em cima do muro, né? É aquele em cima do muro um pouquinho pendendo para Israel, mas assim dizendo que não se pode comparar, né, o Estado israelense defendendo a sua população, ao passo que o Hamas é um grupo terrorista, né, segundo os Estados Unidos, que ataca a população civil, mas claramente os Estados Unidos numa posição meio, não vou me meter agora, depois eu vejo e tal. Então, os próximos dias vão ser muito cruciais, né, para a gente saber se esse vai ser um daqueles cenários que a gente vai comparar a 2008, 2009 ou a 2014, ou se vai ficar no nível que a gente teve em 2012, que teve um ataque grande, consequências importantes, mas parou um pouco depois. Aliás, essa postura dos Estados Unidos me parece que não é isolada. Eu não sei se essa percepção que eu tive ela corresponde à realidade, você pode até me confirmar, mas eu achei os líderes mundiais, de uma forma geral, pouco preocupados com essa questão. Talvez estejam ali debruçados em questões relacionadas à pandemia, talvez tenham outras preocupações no seu radar, mas essa crise entre Israel e Palestina tem despertado menos atenção dos líderes mundiais do que crises anteriores, né? A gente não sabe ainda, Daniel, o que está acontecendo, óbvio, nos bastidores. Isso a gente não tem como saber. A gente já sabe que há uma movimentação importante por parte do Egito e por parte dos Emirados Árabes, no sentido de tentar buscar algum tipo de contenção. Lembrando que os Emirados Árabes já têm relações diplomáticas com Israel, o que facilita, portanto, um certo trânsito, é uma relação relativamente recente. Então, poxa, a gente acabou de fazer uma amizade, vamos tentar dialogar. Essa é a parte que a gente realmente não sabe. A gente tem uma Rússia atenta, mas, como você falou, a gente tem cada país olhando para problemas muito específicos. Então, por exemplo, a Rússia, nesse momento, ela está preocupada com a Síria. Né? A Síria, aliás, está tentando voltar agora para a Liga dos Estados Árabes, está tentando uma normalização, né, da sua posição no plano internacional. A Rússia está olhando para isso. O que o Hezbollah está fazendo? O Hezbollah está olhando para o Líbano. O Hezbollah está olhando para outros cenários. Então, eu concordo com você que há uma postura um pouco mais blasé do que o normal, talvez com ações mais nos bastidores, mas acredito que ao longo dos próximos dias a gente vai começar a ter mais manifestações acerca de um conflito tão importante, um conflito que mexe com tanta gente. Beleza? Vamos seguir? Vamos seguir, vamos nessa. Daniel, eu quero saber sobre inflação nos Estados Unidos da América. Me conta aí. Olha, Tanguy, hoje foi divulgado o dado de inflação nos Estados Unidos nesse mês de abril, nesse último mês de abril. Esperava-se 0,2% de inflação em abril, veio 0,8%, ou seja, 4 vezes mais. Aliás, isso é algo que a gente já vinha mencionando há alguns encontros aqui no Petit Jornal, que os Estados Unidos talvez tivessem problemas relacionados à inflação em função das políticas de estímulo e em função de um processo de vacinação acelerado e de uma recuperação da sua economia mais rápido do que se esperava. E esse cenário está se confirmando. Nos últimos 12 meses, a inflação nos Estados Unidos bateu 4,2%. Para o padrão americano, é inflação para caramba. Então estamos falando de um ritmo inflacionário bastante significativo e isso tem relação direta com uma recuperação da economia e também com as transferências de renda bastante significativas feitas pelo governo Biden, que deram uma aquecida na demanda e uma aquecida na demanda acima do que a produção foi capaz de acompanhar. Então isso gera preocupação, porque na medida em que a economia americana ela sofra um superaquecimento, sofra uma pressão inflacionária mais robusta, o Fed pode vir a ser forçado, dentro de um futuro não muito distante, a aumentar a taxa de juros e tentar travar um pouco esse processo inflacionário que está em curso nos Estados Unidos. 4,2% de inflação pode parecer normal para nós, brasileiros, para os americanos não é trivial.
a gente está falando de um Fed que tem uma meta de inflação de 2% ao ano. Então a inflação está acima do dobro da meta de inflação estabelecida pelo Fed. E dentro de um contexto onde toda a sinalização é de que a inflação pode continuar subindo nos próximos meses. Então isso está gerando inquietação. Havia muita euforia até agora em função do processo de recuperação da economia dos Estados Unidos. Muita gente animada com isso. A economia americana ainda é a maior economia do planeta, o maior PIB do planeta. Mas agora o pessoal está começando a cair em si que existe um risco que não é exatamente descartável de que a economia americana esteja atravessando um processo de superaquecimento. Eu acho que vale acompanhar, porque se os Estados Unidos começarem a subir a taxa de juros antes do previsto, isso pode dar uma travada no crescimento mundial, isso pode dar uma travada no fluxo de capitais em direção ao Brasil, vai ter impactos sobre o dólar, vai ter impactos sobre expectativas. Então, esse é um elemento de muita incerteza que a gente precisa monitorar. Mais uma vez, a gente já falou sobre isso aqui várias vezes. Eu lembro quando o Biden lançou esse pacote, eu cheguei a falar aqui no nosso bate-papo, eu falei, olha, eu estou achando que isso aí pode ser demais, pode ser que haja aí um processo inflacionário nos Estados Unidos ou de superaquecimento. Então vale a pena monitorar com atenção. Agora, Tanguy, eu queria puxar o próximo assunto, e o próximo assunto ele vem na forma de uma denúncia. Denúncia, né, Tanguy? Você sabe que, eu acho importante a gente falar com clareza aqui em relação aos nossos amigos que nos ouvem, que é o seguinte, eu acho que você está protegendo a França. A França está passando aí por um momento delicado. Forças Armadas estão dizendo, olha, sei lá, a gente pode aí tentar fazer alguma coisa. Não é a primeira vez que a França experimenta um processo como esse. Lembro que nos anos 50 o Charles de Gaulle mandou até detonar uma ogiva nuclear na Argélia porque ficou com medo dos militares franceses na Argélia usarem essas ogivas de alguma forma. Detonar, calma aí. Não foi explodir a Argélia, não. Não, né? Detonar no deserto do Saara. Mas detonar no sentido de inutilizar o armamento nuclear, exatamente, com medo de que esse armamento poderia cair nas mãos de militares rebeldes. Mas o fato, Tanguy, é que os militares franceses estão falando cada vez mais grosso, e eu vejo um silêncio aqui no Petit Jornal sobre isso. Isso está sendo ignorado nas pautas, isso não está sendo mencionado. Por favor, o que está acontecendo na França? Os militares franceses vão derrubar o Macron, é isso? Os militares franceses estão realmente rebelados? Explica pra gente o que está acontecendo. Então, Daniel, sabe aquela marcha que é a cara do Brasil, né? Intervenção militar, forças armadas, salvem o Brasil do comunismo. Não é somente o que tem aqui. Você pega esse cartaz aí, traduz para o francês e você vai encontrar mais ou menos o cenário. Não é possível. Tem isso na França também? Tem isso na França. Assim, não tem passeata, não tem essa coisa toda, porque, convenhamos, né? Você tem que manter um pouco da honra, do orgulho, mas isso tem também. Então, na verdade, isso começou no mês passado, Daniel, quando surgiu uma carta assinada por 20 generais da reserva, falando General exatamente da reserva dá uma tumultuada, né? Essa galera da reserva. O cara tá, você imagina, o cara tá 10 pijama, anos né? em casa. Tá de pijama, tumultuando. 10 anos em casa, zap na mão, mandando mensagem o dia todo, recebendo fake news e tal, ele vai começar a inventar o que fazer, né? Ele vai começar a encontrar trabalho para ele. Então, esses 20 generais da reserva, Daniel, são mais ou menos herdeiros, né? E aí você lembrou bem lá do de Gaulle, da galera que sugeriu exatamente a derrubada do de Gaulle. Isso aconteceu exatamente 60 anos atrás. Na verdade, são herdeiros. Isso fica claro quando eles lançam essa carta, sobre a qual a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Pedindo exatamente intervenção militar, né? Para impedir uma futura guerra civil na França. Esse é o teor da coisa. Exatamente no aniversário de 60 anos daquele pedido de intervenção contra o de Gaulle. Por quê? Porque o de Gaulle estava negociando a independência da Argélia. Isso foi em 1961. A Argélia acabou se tornando independente de fato no ano de 1962. Então, basicamente, o que esses caras estão dizendo aí os termos usados, eles entregam muito, né, assim, do que está sendo dito. O que eles disseram é o seguinte: nós
militares, demos o nosso sangue contra o Islã. Olha como é que é colocada a coisa, né? Não é contra o terrorismo, nada. Nós lutamos contra o Islã. Não era para manter a África. Argélia dependente, manter a Argélia como parte da França, não era nada disso, né? Era contra o Islã. Eles estão falando, inclusive, eles estão falando mais recentemente. Estão falando assim, os militares atuais da França lutaram contra o Islã na África, no Mali, no Afeganistão e tal. E a França está se corrompendo para o Islã. Né? Então a França faz concessões demais, a França entrou muito nessa onda, e aí você vai identificar o termo, né, Daniel? Está entrando muito nessa onda do politicamente correto, da aceitação de todo mundo. Então é a hora de ter uma intervenção para a gente impedir uma guerra civil que virá pela frente. E aí, uma das coisas que a carta diz está havendo uma politização da questão. E aí, Daniel, ato contínuo, na mesma hora que eles falam que está tendo uma politização da questão religiosa na França, vem a senhora Marine Le Pen, que perdeu as últimas eleições no segundo turno. Também estava desaparecida, né? Estava sumida. De repente ela aparece dizendo que agora Agora é minha hora. Vocês todos que assinaram essa... Porque aí depois, né, depois que essa carta saiu, mais de 160 mil pessoas assinaram anonimamente. Né? E aí o que ela disse juntem-se a mim. Né? Porque quando eu for presidente, vai acabar essa história toda e a gente vai impedir essa guerra civil na França. Então, assim, as instituições francesas estão olhando para isso com muita preocupação. Existe uma divisão, aí aquela velha divisão que a gente já falou, inclusive, que a Alemanha também enfrenta. Como é que você lida com movimentos mais extremistas, radicais e que estão falando para a quebra da ordem democrática? Leva a julgamento? Teve crime? Não teve. Foi apenas uma manifestação e a gente tem que utilizar isso como uma manifestação democrática. Esse limite ele está sendo debatido. É liberdade de expressão, eles têm o direito de dizer isso, né? Pois é. Então, nesse momento, esse é um debate que está acontecendo na França. Agora, a gente já teve 2 episódios, né? No mês passado, essa carta apareceu e essa semana agora a gente teve mais declarações engrossando exatamente esse coro. Então, não dá para saber ainda. Me parece que ainda é algo marginal, mas, de qualquer maneira, a Marine Le Pen está ganhando tração nas pesquisas, né? Então, vai ser interessante o cenário até o ano que vem, as eleições francesas, em 2022. E me diz uma coisa, a queixa desses militares franceses é que tem muito Bagdadi na França, é isso? Tem muito Bagdadi na França, tinha que mandar alguns pro Brasil. Eu acho que o argumento deles é mais ou menos esse. Então, na prática, você está ajudando esse movimento aí a acalmar o movimento dos militares franceses, isso? É mais ou menos isso. Chega de Bagdadi por aqui, manda pro Brasil, manda para Portugal, manda para outro lugar. E é isso. É isso aí, exatamente. Tá bom, Tanguy, trabalhando pela paz na França. Muito obrigado. De nada. Daniel, o Brasil vai voltar a ser rico? Olha, se vai voltar a ser rico, ainda é cedo para dizer, mas que um novo super boom das commodities está a caminho, isso está cada vez mais claro. Essa é uma outra pedra cantada por nós há meses atrás, particularmente ali na retrospectiva, na virada de 2020 para 2021, que um novo ciclo de valorização das commodities estava a caminho. E esse ciclo está chegando, efetivamente. Nós temos tido aí um aumento significativo do preço das commodities, tanto commodities metálicas quanto commodities agrícolas do mercado internacional. Isso já tem tido reflexo sobre a balança comercial brasileira. E a tendência é que esse processo se aprofunde ao longo dos próximos meses. Isso acontece em grande medida por conta de China e Estados Unidos. A recuperação da economia chinesa e da economia dos Estados Unidos num ritmo bastante veloz acaba pressionando aí pelo lado da demanda o mercado internacional de commodities. Em particular, um exemplo que pode ser dado é o do minério de ferro. A Vale, a brasileira Vale, está rachando de ganhar dinheiro de novo, exportando minério de ferro extremamente valorizado. Então, isso tem impacto sobre a balança comercial, tem transbordamento de renda dentro da economia brasileira. Ainda é cedo para dizer se isso vai ser suficiente para gerar aí um crescimento mais robusto na economia brasileira, mas o impacto positivo vai acontecer. É absolutamente inegável. E, mais uma vez, a gente deve viver aí um período de commodities valorizadas no mercado internacional e o Brasil sendo bastante beneficiado por esse processo. Né? E claro que quando a gente olha para isso, mais uma vez o Brasil pode vir a ter, num futuro não muito distante, uma oportunidade de pegar essa grana e buscar uma diversificação, de fazer investimentos interessantes.
Mas... Daniel, você faz uma cara de cansaço quando você fala isso, porque Daniel. se repete, Tanguy. Porque você já falou sobre essa chance nos últimos 500 anos. Eu sei. O Brasil, a grande tradição brasileira, Daniel, não é samba, não é futebol, não é jeitinho, não é nada disso. A tradição brasileira é a tradição de perder oportunidade. Vamos falar em termos claros, a nossa tradição é essa. Aliás, o Milor Fernandes tem uma frase que eu acho genial. Ele dizia: o Brasil tem um enorme passado pela frente. Porque é mais ou menos isso. A gente acaba tendo esse processo de repetição. O pessoal está falando até do dólar aqui no chat. O dólar deu uma cedida no Brasil ao longo das últimas semanas, em parte por conta da balança comercial que tem tido um bom desempenho, em parte por causa da alta do juro, né? O Brasil tem aumentado aí a taxa de juros e isso tem garantido um certo influxo de dólares para cá. O que agora pode impedir a continuidade de queda do dólar é justamente a situação nos Estados Unidos, sobre a qual a gente falou no início do nosso bate-papo de hoje. Esse é o ponto de interrogação nesse momento, né? Os Estados Unidos são o grande ponto de interrogação da economia mundial nesse exato momento. Beleza, Daniel, eu queria fazer um convite para o pessoal que está assistindo a gente aí, lembrando que a gente está gravando esse bate-papo numa live no Instagram, né, na quarta-feira à noite. Isso aqui vai estar disponível, então muita gente vai ouvir a gente por aplicativos de podcast, pelo Apple Podcasts, pelo Spotify, pelo Deezer, no YouTube. Então dá para ouvir o Petit Jornal em uma série de plataformas. Então quero lembrar que ontem, a gente está gravando isso aqui na quarta-feira, portanto na terça-feira, dia 11 de maio, a gente deu mais uma aula gratuita. Foi a 10ª aula gratuita que a gente deu, Daniel. Quem acompanha a gente há um pouco mais de tempo lembra que no ano passado a gente assumiu esse compromisso, né, de tempos em tempos fazer aulas gratuitas. E ontem, né, nessa terça-feira, a gente deu uma aula chamada do Tuk-Tuk a Tata Motors, a Índia do século XXI, e que a gente falou sobre a capacidade indiana de inovação, a força indiana com as suas empresas, né, o futuro indiano na sua economia. Tanguy, e tá disponível, né, Daniel? Eu queria deixar claro que nessa aula eu fiz o brilhante ligação entre Bhaskara e economia digital. Mas tem que assistir. Tem que assistir para saber o que o Bhaskara e a economia digital tem a ver. Tem a ver com a Índia. Você, estudante, que lembrou que era Bhaskara, mas depois fez questão de esquecer, você vai voltar a lembrar nessa aula falando exatamente sobre a Índia, né? Sobre a tradição indiana de inovação, principalmente na área na verdade, de uso da matemática, né? Na sua economia, enfim. Um país que chama muita atenção no momento atual, e eu sempre digo que é um país injustiçado, né, Daniel? Porque costuma ficar na sombra da China. Ficar na sombra da China, convenhamos que não é lá, né, muito confortável, né? Você está sempre um pouco abaixo daquilo que você poderia ser reconhecido. E a aula de ontem, ela acaba sendo um prenúncio para o curso que começa na próxima semana. Então, no dia 18 de maio, terça-feira que vem, 21 horas, a gente começa o curso de A Índia e seu lugar no futuro, de potência periférica à potência mundial. 4 aulas, Daniel. Conta pra gente aí como é que vai ser esse curso. Olha, a gente vai falar sobre a evolução econômica da Índia, como é que ela saiu de um país agrário para uma potência econômica que ela é hoje. A gente vai falar sobre castas, vai falar sobre os vizinhos da Índia, vai falar sobre o relacionamento da Índia com potências tradicionais, como os Estados Unidos, vai falar do relacionamento da Índia com potências emergentes, com a periferia do mundo. Enfim, ao longo de 4 aulas a gente vai mostrar o papel da Índia dentro do sistema internacional e, acima de tudo, vai entender como é que a Índia conseguiu alcançar o tamanho de PIB que ela tem hoje e como é que ela conseguiu alcançar as oportunidades e possibilidades que ela tem hoje. Aliás, possibilidades muito exploradas justamente nessa aula gratuita de ontem. Fica o convite para dar uma olhada lá no site dos cursos do Petit, né? O site é o petitcursos.com.br. Tem lá todos os cursos que já foram oferecidos, todas as aulas gratuitas ao longo desse mais de ano que a gente está com esse projeto. E aproveita porque o Daniel, ele só é mão de vaca na hora de dividir a conta de restaurante e boteco. Aí ele conta centavo, ele lembra de dívida antiga, faz o diabo para não pagar. Cobro mesmo. Mas aí, quando é para dar desconto, esse rapaz é de uma generosidade que você não tem ideia, tá, gente? Eu fico, Daniel, tá muito barato. Não, deixa barato. Vai chegar mais gente, para mais gente participar, Tanguy. Tem que ser. Pois é. Então, tá barato, tá, gente? Tá barato, dá inclusive para entrar no ciclo anual. Você entra, se matricula e você já garante 9 cursos, um pacotão de 9 cursos. Fica realmente bastante acessível. Inclusive aí para estudantes e tal, fica realmente muito acessível.
E deixar aqui o nosso tradicionalíssimo agradecimento aos nossos apoiadores, que a gente sempre diz aqui, que o Petit Jornal quase tudo que a gente produz, praticamente tudo que a gente produz, colunas, bate-papos, é tudo gratuito, e isso só é gratuito porque tem os apoiadores, a galera que chega junto com a gente, e o Daniel, como sempre, que é o homem do dinheiro, o contador do Petit Jornal, vai poder contar pra gente como é que faz para se tornar apoiador. Olha, você vai lá no site do podcast, né, que é o petitjornal.com.br, tem uma seção Apoio Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou no exterior. Lembrando que o Petit é uma mídia independente, nós não temos nenhum conglomerado por trás, nenhum grupo por trás, nós somos mantidos exclusivamente pela ajuda de nossos apoiadores, a quem agradecemos enormemente. E se você ainda não é, fica aqui o convite para você se tornar nosso apoiador. Maravilha. Então a gente se vê terça-feira que vem, Daniel, na primeira aula do curso, repetindo, né, a Índia, seu lugar no futuro, de potência periférica à potência mundial. E na quarta-feira que vem, mais uma vez, nesse horário, a gente grava mais um episódio do Bate-Papo para falar sobre os principais assuntos de política internacional e economia da semana. Um abraço, até semana que vem. Até, tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.